Shalom! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Quem é Este? Eu sou o Nathan. Eu sou a Thalia. E eu sou a Tainara. O tema de hoje nós vamos falar sobre quem é este 3 vezes santo. Vamos lá. O texto base encontra-se em Isaías 6, versículo 3, que diz assim: E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia de sua glória. No começo do capítulo, no início diz assim: E no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Esse capítulo completo, ele é uma experiência contada pelo profeta Isaías, né, como assim no ano que o rei Uzias morreu? Isso não se encaixaria como um contexto cronológico, porque no ano que o rei Uzias morreu, o filho dele assumiu o reinado, então não mudaria muita coisa, né? Mas aqui Isaías ele quis relatar a mudança de um rei, né? Um rei terreno, um rei natural de um rei celestial, né? Porque logo após ele diz: Eu vi o Senhor assentado no trono, exaltado, e a aba de suas vestes encheu o templo. O que isso quer dizer, né? O rei Uzias ele era um rei conquistador, né? Depois de Davi, o rei Uzias ele foi considerado um dos reis conquistadores. Era tamanha conquista dele que diz que uma das maiores potências da época, que era o Egito, eles estavam retraídos do portão para trás, ou seja, eles não expandiam o reino deles, não cresciam, porque o rei Uzias tinha um reinado grandioso, né? E o Senhor estava abençoando ele. Só que se a gente parar para olhar, né, o rei Uzias ele buscava o Senhor como uma forma de bênçãos, uma fonte de bênçãos. O Senhor está me abençoando, o meu reinado está crescendo muito, e isso é muito bom, então eu vou continuar buscando a Deus. Só que ele acabou ficando tão grande, isso subiu a cabeça dele, e ele se tornou um rei materialista e soberbo. Ou seja, ele buscava o Senhor não porque ele amava a presença do Senhor, não porque ele amava estar com o Senhor, porque o Senhor dava bênçãos e ele queria ser abençoado para ser um grande rei. É bom você ter falado isso. O que aconteceu? Ele se tornou um rei soberbo e o que ele fez? Teve um certo momento que ele decidiu entrar no templo e ele falou que ele mesmo ia colocar um incenso no altar. Só que o Senhor tinha separado aquela função somente para os sacerdotes. E eles tentam impedir o rei, só que ele não. Ele quer fazer aquilo, quer acender o altar ali no incenso, e o Senhor castiga ele com lepra. E nisso que o Senhor castiga ele com lepra, ele é afastado, e ele vive afastado do povo, porque naquela época essa doença era considerada muito grave, quem ficava com aquela doença ele era afastado do meio do povo, então ele não assenta mais no trono. E logo depois ele morre com isso. Então ele é um rei que começou bem, que ele tinha o prestígio do povo, que ele cresceu muito o reino dele, conseguiu muitas riquezas, mas ele terminou mal. E lá em Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim do que o começo das coisas. Não adianta você começar bem se você termina mal. E a consequência disso era: quando há um governante ruim, há um povo ruim. E aí entra Jesus, entra o Senhor, e aí Isaías vê Deus assentado no alto sublime trono. É tipo assim: o reino de vocês abalou, mas eu continuo aqui. E agora, já que eu tirei, o Senhor, uma coisa interessante, o Senhor usa grandes eventos para grandes encontros. E aquele evento da morte do rei, o Senhor usou para que o povo visse que o rei dos reis, o Senhor, ele nunca se abalou. Ele continuou perfeito do começo até o fim. Por isso que ele é considerado santo, santo, santo. Ele é perfeito, perfeito e perfeito. E agora é assim: tá ruim pra vocês, então eu vou entrar e eu vou governar de novo. Porque se vocês percebem nos capítulos anteriores, o Senhor fala que Judá, que era a tribo que Uzias governava, o Senhor fala que não está se agradando daquele povo. E o Senhor, ele lá em Levítico, fala várias vezes que eu sou um Deus santo. Então vocês são um povo separado pra mim, então vocês também precisam ser santos. Porque o Senhor, ele é um Deus santo, ele é um Deus perfeito. E se tem um governo bom, o povo governado também se torna bom. Isso é reflexo daquele que governa, que é o Senhor Jesus, que é santo.
E, cara, um governo onde o Senhor governa é um governo bom. Esse governo tem 3 pessoas principais. É um governo trino. Trino. A Trindade. Eu vou ler um texto que fica lá em João, capítulo 1, do 2 ao 3. Diz assim: Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi feito. Nesse texto, a gente consegue identificar a Trindade perfeitamente. É só prestar atenção, tá? Se você não escolhe, porque você não tá prestando atenção. Sabe quem é aquele pregador? Ei! Ei! Ele existia no princípio com Deus. Jesus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. O Espírito Santo. E sem ele, nada foi criado. Eles são um, mas ao mesmo tempo, cada um tem a sua característica e cada um age em diferentes formas. Eu vou falar um pouco como que eu vejo a Trindade, como é o meu relacionamento com eles e vou falar sobre cada um deles. Deus, Jesus, Espírito Santo e o que eles são pra mim. Eu já falei no episódio anterior que Deus é meu pai. Eu vejo ele como meu pai, me relaciono com ele como meu pai, mas antes de ser pai, ele é Deus. Ele é o Deus soberano, é o Deus dos deuses, é o Deus que está acima de tudo e todos. Jesus veio e ele rasgou o véu. E ele intercede por nós, a sua misericórdia é infinita, mas ele também é o nosso melhor amigo. E ele também é alguém. Cada um da Trindade é alguém, são alguém, e você tem como se relacionar com ele. Espírito Santo. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou e Jesus deixou uma promessa. E essa promessa é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos guia, quem nos conforta, quem nos convence quando a gente está errado. E a promessa foi que não ficaríamos só, que o Espírito Santo estaria aqui e que, como o Espírito Santo conhece o caminho, ele vai nos guiar para o alvo, que é o Senhor Jesus, até chegar à eternidade. O interessante é que na palavra fala que o rei Uzias, ele morreu, né? Só que ele morreu de lepra. A gente para olhar que o rei Uzias é o tipo do materialista, tipo de quem busca em prol de algo. Né? Eu busco Deus porque ele vai me dar alguma coisa. E ali, a partir do momento que o rei Uzias morreu, Isaías ele viu o rei da glória, né? Que é Deus, ele viu Deus, o rei soberano. O que isso pode ser acrescentado em nossas vidas? Para mim, para você, para quem está nos escutando. As coisas só vai começar a fluir na sua vida quando o rei Uzias morrer. E o rei Uzias, ele morreu de lepra. Não vai ser uma morte assim, na hora. É aos poucos. O rei Uzias, ele vai morrendo dentro de você. Mas como assim? Rei Uzias vai morrendo dentro de mim? Eu não estou entendendo. A partir do momento que você busca o Senhor, não para ter algo, para Deus te dar alguma coisa, você busca porque você ama a sua presença. Você busca porque você quer realizar a obra dele. O rei Uzias, ele vai morrendo dentro de você até um ponto que você chegar, que você está ali realizando a obra e sua preocupação é realizar a obra, porque as bênçãos é resultado. A gente não precisa buscar Deus para ter bênçãos. A partir do momento que a gente realiza a obra, as bênçãos vão vindo. Entendeu? Naturalmente, é algo natural. E é muito importante, é aí que entra o que a Thalia falou, que é a presença da Trindade. E um dos principais papéis nisso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um papel muito importante nessa conversão e nessa morte do mundo e viver para Cristo, viver para o verdadeiro evangelho, viver de forma fiel com o Senhor. O Espírito Santo, ele provoca uma regeneração no homem. Ele vai transformando o homem e aproximando ele de Deus. Porque, primeiro, assim que a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela houve uma ação muito forte ali do Espírito Santo. Porque o único que convence o homem do pecado e do juízo final é o Espírito Santo. A gente pode pregar por 2 horas, mas se o Espírito Santo não convencer, nossa palavra não vai convencer.
E depois disso vem a ação do Espírito Santo. Uma coisa que eu ouvi é que o Espírito Santo, primeiro ele faz uma faxina em você. Ele vai lá e entra em cada cômodo, no cômodo da imoralidade sexual, no cômodo da soberba, sabe? Ele vai entrando em cada lugar e ele vai fazendo uma faxina para que você comece a acostumar com a limpeza. E depois de um tempo, é você que vai fazendo a manutenção. Porque uma casa não é limpa uma vez só. Depois dali você vai mantendo limpo. E o único que pode promover essa mudança é o Espírito Santo. E aí com o Espírito Santo, você vai ser convencido pelo Espírito Santo, ajudado por ele, lavado pelo sangue de Jesus, e você começa a se relacionar com Deus novamente, como era lá no começo, lá no Éden. E aí você mata os dias em você. Só que não é de uma vez, é aos poucos. Aos poucos. Processo. E os dias ele morreu de lepra. E lepra não é uma morte assim, você demora, você vai morrendo. E parece estranho, né? Tipo assim, você vai morrendo. Mas o que vai morrendo é algo ruim, através da busca. E o que é santidade? Porque a gente está aqui falando da morte do rei Uzias, e é um processo. Santidade é uma transformação, como o Tainara estava falando. Você aceita Jesus, né? Você está ali e você está descobrindo o Evangelho, você está entrando no mundo do Evangelho, e você está com seus defeitos, com o seu pecado, com um monte de carga, né, que não é natural. Né? A gente, na verdade, o que a gente herda é o que é celestial. A gente já é herdeiro do pecado por tudo que aconteceu no Éden. A gente veio herdando o pecado. Então a gente é naturalmente pecador, né? A gente pensa, eu sou pecador porque eu faço isso e aquilo. Não, você é pecador porque você herdou o pecado. Não tem jeito. Mesmo que você seja uma pessoa boa aos olhos dos homens, você é um pecador. Não falhou. Entendeu? Entenda, o seu coração é ruim. Exatamente. Por mais que você ache que enganoso. Eu sou uma pessoa boa, tipo, a palavra fala, o coração do homem é mau e de lá vem toda a maldade. Em tudo que tem de bom na gente não é nosso. Não é nosso, não nada. Pertence. É coisas que é a transformação. O Espírito Santo, ele transforma. A mudança não só de caráter, mas é de comportamento, né? Porque a gente vê, não, beleza, eu me converti, agora eu sou da igreja. Tem que ter uma mudança, cara, de caráter e comportamento. Querendo ou não, você não pode se comportar como o mundo se comporta. Sim. Qual vai ser a diferença? Se não vai ter mudança, então você tá ali aparentemente vivendo o Evangelho. E não é fácil. Não é fácil, porque imagina, você tá numa roda de amigos, você acabou de se converter, você tá lá na universidade, na roda de amigos, seus amigos estão bebendo e fala, cara, vamos beber com a gente. Você fala, não, cara, não posso não, me converti, agora... Primeira coisa que você vai ser é chacota. Crente? Para com isso. Você acredita nessas conversinhas? Crente só quer seu dinheiro. E, cara, é isso que acontece, né? Infelizmente é isso que acontece, mas vale a pena. Porque o que acontece? O Senhor, ele foi crucificado, e é uma vergonha. Porque você tá ali no estado, você tá vulnerável, eles estão cuspindo, você estão caçoando a sua cara. Você não é o rei dos judeus, e aí desce daí agora. Imagina, isso a gente lê na Bíblia, não parece algo tão grave, mas, cara, nos dias de hoje seria assim, horrível. Eu posso falar, tipo, só pra você ter uma base, um texto bíblico. Lá em Hebreus 12:2 diz, e ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Foi uma vergonha. Só que ele suportou isso pela glória de estar do lado de Deus. Cara, no começo, pode parecer vergonhoso para aqueles que acham que estão no mundo, sabe? Para eles é vergonhoso, mas para nós não. Acredite, não é vergonhoso para você. Você fez a melhor escolha. Vergonha é ficar preso no pecado e não perceber que você está preso. Nós não estamos presos, nós estamos livres. Ou ficar pecando e tá na igreja como se Exatamente. não estivesse fazendo nada, ainda julgar os outros não fazendo nada. Eu não tô no pecado, não. Tá na presença e não viver a presença. Cuidado, irmão. Aí, Vigia. Você tá ali, aí... Tô te interrompendo. Você tá ali e o pessoal fala isso e você fica sem graça. Pô, mas, poxa, então tem um custo. Existe um custo. Não é assim, não, eu sou evangélico agora. É pela graça, mas não é de graça.
Exatamente. Eu sou evangélico, agora tá de boa, velho. Tudo dá certo, muito pelo contrário, né? Dá muita coisa errada. Dá muito, assim, perseguição, né? O que é perseguição? Você tá ali, nossa, com os amigos, se os amigos começam a virar cara pra você porque você é crente. Gente, não vai te passar só as coisas boas, evangélico. No Não. começo vai assim. Mas eu prefiro viver assim, viver feliz pra sempre na eternidade. Agora pensa, o próprio Messi falou que no mundo a gente ia sofrer aflição. Ele mesmo falou isso. Então, a Porque gente... ele sofreu. Pois é, mas ele venceu. E Entendeu? ele tá no céu. Cara, a gente pensa assim, não, eu tenho que ser salvo. Cara, quando você tem certeza de salvação, você sabe que salvação, ela já aconteceu. O Senhor morreu na cruz, Ele comprou você. Só falta você aceitar isso. Você declarar isso. Nós já somos, já temos um valor, sabe? Já foi pago o valor. E viver a glória do Senhor, viver em santidade não é fácil, mas vale a pena. Você vai pagar um preço, mas vale a pena. E você tem que pagar esse preço. Uma frase que eu ouvi de um cara chamado John Wesley, Esse cara é muito massa. avivacionista. Ele diz assim: a conversão tira o cristão do mundo, mas não tira o mundo do cristão. Então a conversão te tira do mundo e te traz para a obra do Senhor, mas ele não tira o mundo de dentro de você. Isso é um processo. Aceitar Jesus é um processo, não acontece de uma vez. Foi o que o Nathan falou lá no começo, de o rei Uzias, ele morrer aos poucos. É um processo em você, o pecado morrer em você. Não vai ser fácil você se livrar do pecado de cara assim, mas é aí que entra o Espírito Santo, é aí que ele age e te ajuda a entrar na santidade. Porque, cara, sem santidade, você não agrada a Deus. E eu vou falar um pouco sobre o que é santidade e eu vou usar um exemplo. Eu e os meus amigos, a gente estudou sobre o livro de Êxodo, a gente leu o livro de Êxodo, a gente marcou de ler nós três. E foi muito bom. Eu tenho preferência pelo Novo Testamento, mas um crente tem que gostar de ler a Bíblia toda. Então eu tenho que ler a Bíblia na minha cara e gostar de Êxodo também. Vamos lá. Êxodo 25. Lá em Êxodo 25, o Senhor vai começar a dar as instruções sobre a construção do tabernáculo. E ele começa a dar instruções sobre como deveria ser construído, fala para Moisés passa para o povo, e tudo que seria construído ali naquele lugar seria de uso exclusivo de Deus. E tudo que é de uso exclusivo de Deus se torna santo, porque é tudo separado para o Senhor. E quando falamos em santidade, muitas pessoas já pensam: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso tocar, eu não posso fazer isso e aquilo. Mas na verdade não é sobre... não é, né? Mas não é sobre um não que você diz. É sobre o sim que você fala pra Jesus. Você falou sim pra Jesus, você aceitou Jesus. Você aceitou Jesus como o único salvador da sua vida. Então você se torna propriedade do Senhor. E você se torna de uso exclusivo do Senhor. O que eu quero trazer isso não significa que a gente vai ser perfeito, que a gente não vai falhar. Muito pelo contrário, a gente vai falhar, a gente não é perfeito. Mas por causa do Senhor, por causa da sua glória, a gente se torna santo. Por causa dele. Não é porque a gente é bom que a gente não falha. É por causa dele que somos santos. Verdade. Outro ponto que eu quero trazer: nossa impureza não impressiona Deus. Deus não fica impressionado com o tanto que a gente erra. Porque, meu filho, se fosse pra ele ficar impressionado com o tanto que a gente erra, meu Deus, ele ia se impressionar a cada milésimo, né? O Senhor, ele conhece cada um dos seus filhos. E eu quero ler um texto que fica lá no livro de Êxodo 29:37. Diz assim: faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo e tudo que o tocar se tornará santo. Grava isso. O altar será absolutamente santo e tudo que o tocar se tornará santo.
Então, quando nós temos um encontro com o Senhor, quando a gente toca no Senhor, quando a gente tem esse contato com a glória de Deus, nós que somos transformados, nós que nos tornamos santos. Não é a gente que vai tocar no Senhor com a nossa impureza e ele vai ficar sujo. Isso não existe. Então, a gente... igual a mulher do fluxo de sangue. Sim. Foi ela que tocou no Senhor e saiu virtude por causa do Senhor que é santo. Mas, outro ponto. Nesse processo de busca, da gente ser lavado pelo Senhor, tem que ser uma coisa diária. Não é tipo assim, aceitei o Senhor Jesus, ele me lavou, tá me transformando, agora tá tudo certo, não tem que fazer mais nada. Não. Tem que ser uma busca diária, tem que ser algo diário com o Senhor. Porque nós precisamos ser lavados e remidos todos os dias. Então, existe um relacionamento. Não somos imunes ao pecado. O pecado tá aí. A gente tem que se desviar do pecado e permanecer firme. E um texto sobre isso, sobre não ser impuro, né? Fica lá em Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Pega essa, Vaz. Uma frase que eu queria deixar foi uma frase que o Espírito Santo me deu. Eu vou ler. Sua glória é como um rio de água viva que lava de dentro para fora, nos transformando até transbordar. Quando você é um vaso que está na mão do Senhor, que é moldado pelo Senhor, você transborda de dentro para fora a glória do Senhor, porque Ele vai viver em você. É isso. O interessante, quando Thalia disse que nós somos propriedade do Senhor, eu lembrei de um versículo que fica em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora que todas as nações são minhas. O Senhor está falando que nós somos dele, tesouro pessoal, né? Não é tipo, vocês são meus e é isso aí. Não, é tesouro pessoal. A gente tem um valor para Deus, né? Vocês são o meu tesouro pessoal. Mas aqui tem, antes de ele falar que nós somos um tesouro pessoal, tem o que devemos fazer. Se me ouvirem, se me obedecerem, né? Se a gente parar para pensar, poxa, eu pertenço a Cristo. Não tem como eu ser dividido entre o mundo e entre Cristo. Ou eu pertenço a Cristo, ou eu pertenço ao mundo. Não existe divisão. O Espírito Santo, ele tem ciúmes, né? A palavra fala que ele tem ciúmes de nós. O Senhor é zeloso. Não tem como a gente se dividir. Eu tô na igreja. É igual a parábola do odre, né? Não se põe vinho novo em odre velho. Por quê? Mas se eu falar assim, vocês não vão entender. Eu vou explicar por quê. Na época, o odre, ele era um recipiente de couro, né, que era usado para colocar o vinho. E ali existia a fermentação do vinho, né? O vinho, antes de ele ser fermentado, ele não tem o teor alcoólico e tudo mais. Existe o processo de fermentação. Quando eles colocavam o vinho novo no odre novo, o vinho ele ia passar o processo de fermentação, ele ia inchar, ele ia expandir, né? Porque era de couro, era um couro específico que expandia. E aquele odre, ele era usado uma vez só, não poderia usar outra vez. Porque se você bota um vinho novo no odre velho, esse odre vai estourar, ele vai explodir. Entendeu? É que nem o evangelho. Não tem como você ter uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade. Uma coisa não encaixa com a outra. Entendeu? Ou você vive o evangelho, ou você se adapta ao evangelho, né? Você adaptar o evangelho à sua vida. Do evangelho, eu quero louvar, eu gosto de louvar, então eu vou pegar o louvor, eu vou louvar, mas eu vou continuar bebendo, vou continuar fazendo as minhas práticas pecaminosas. Não, é muito bonitinho no evangelho pregar, eu vou pregar, mas eu vou continuar vivendo uma vida assim de como posso dizer, uma vida carnal, me relacionando com várias pessoas. Não, você que tem que se adaptar ao evangelho, né? Você adaptar o evangelho na sua vida. O vinho novo no odre novo, para existir um processo de fermentação, para você evoluir. Uma coisa não tem como você se relacionar com Deus
viver com Deus e fazer todas essas coisas que o mundo faz e não se sentir incomodado. Automaticamente você vai se sentir incomodado. Você não vai se sentir bem fazendo aquilo como você se sentia antes, quando você estava no mundo. Pra você aquilo era normal. Mas quando você se relaciona com o Senhor, o seu pensamento muda. Ele transforma o seu pensamento, transforma o seu interior. E você não vai mais sentir prazer em fazer essas coisas. Muito pelo contrário, você vai se sentir incomodado em fazer essas coisas. O Senhor fala em Hebreus 12:14. Ele fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele fala, tipo, cara, se esforça. Não é seja mais ou menos santo, ou seja um pouquinho santo. Pode pecar um pouquinho, mas continua na igreja. O importante é você continuar na igreja. Não, ele fala, se esforça. Eu quero que você seja santo. É pra você ser santo como eu sou santo. O Senhor falou, foi o que eu disse, ele falou várias vezes em Levítico. Cara, vocês são um povo separado. O Senhor não falou cara, né, gente? Isso é autoria minha. Ele falou, vocês são um povo separado, então vocês têm que ser santo, porque eu sou santo. Se vocês são meu povo, vocês têm que ser igual a mim. Então vocês não podem agir de qualquer forma. Se vocês falam que são um povo de Deus e eu sou um Deus santo, vocês têm que ser santo. Hoje nós tivemos o privilégio de também ser chamado povo de Deus. Tipo, era privilégio de Israel. E foi aberta uma exceção pra gente. Então, lá no Novo Testamento, também entrou isso. Eu sou um Deus santo, então seja santo, como eu sou santo. E é assim, cara, quando você ouve isso, você tem que sim revisar o que você faz. Você tem que parar pra pensar, tipo, não é um pouquinho santo. O Senhor é totalmente santo. O Senhor, o que o texto mostrou é santo, santo, santo. Ele é chamado de santo o tempo todo. Então é tipo assim, você também tem que ser santo. Ah, mas santo só Deus. Não, isso é coisa de preguiçoso que não querem dar santidade. Eita. Porque o Senhor deixou claro. Porque o Senhor deixou claro. Aí uma coisa que eu ouvi, a pastora falou bem assim, vou te fazer essa pergunta também. Começa a avaliar a sua vida. As músicas que você ouve. Se o pastor estivesse do lado, você daria o fone pro seu pastor e falava, ouve aqui comigo? Daria. Poxa. Cara, as fotos que você curte no Instagram, você curtiria com sua pastora ou com seu pastor do lado? Os TikToks que você ouve, você ouviria e veria com seu pastor, sabe? Então não é tipo um pouquinho. Assim, tipo, por que você acha que o seu pastor ou sua pastora não pode ver o que você tá vendo, mas Deus pode? Ele tá vendo o que você tá fazendo. Então ele pode ver e pra ele tá tranquilo. Agora, pra aquele irmão é santo demais. Agora Deus pode ver a porqueira que você tá ouvindo, né? Então, tipo... Que nem uma vez, eu conversando com um diácono, eu perguntei, que tipo de filme que você assiste? E como que você procura filme pra assistir, né? Porque eu tava pensando assim, pô, o evangélico, um crente não pode assistir qualquer coisa, né? Aí ele falou o seguinte, bom, antes de assistir qualquer coisa eu penso, será que o anjo do Senhor que tá sentado do meu lado assistiria o que eu tô assistindo? E isso você pode levar para todos os campos da sua vida. Será que o anjo do Senhor ouviria o que eu estou ouvindo? Será que o anjo do Senhor ele faria o que eu estou fazendo? Quando você pensa assim, você para pensar, poxa, tem alguém que está me vendo. Mesmo que não tem pessoas, que não tem pessoas aqui, mas o Pai Celestial ele está te vendo porque ele é onisciente. Ele tá te vendo porque ele é onipresente? Onipresente, onisciente. Onipotente. Ele sabe de tudo. Então tem como você se esconder, por mais que você esteja no seu quarto, escondidinho lá, não vou ouvir essa música, vou ouvir tal coisa. Não, o Senhor tá chegando. Santidade, cara, é muito de viver no governo de Deus. A nosso episódio passado, a gente falou de um rei que governa, e santidade é isso, é viver no governo de Deus. E às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não quer a opinião de Deus. Porque às vezes ele vai te pedir pra você abrir mão de coisas que você não quer abrir. Aquele pecado que já virou pecado de estimação. É verdade. Entendeu? Que você... Ai, mas isso eu não consigo. Então só isso eu vou manter. Tipo, cara... Eu tudo Assim. Ó, eu vou contar uma historinha que eu ouvi. O menino, ele ia ver um filme com os amigos dele.
Ele ia ver um filme com os amigos dele, aí ele falou assim, mãe, vou ver um filme com os meus amigos, posso? Aí a mãe dele falou bem assim, tá, mas antes, esse filme tem alguma coisa que afetaria a sua vida espiritual? Aí ele falou assim, tem algumas ceninhas assim, mas é tipo, sabe, é só é rapidinho. Aí ela, então tá bom, então vê. Aí ele foi. Aí nisso, no outro dia, a mãe dele foi preparar uma sobremesa, que era uma das coisas que ele mais gostava. Ela tava ali preparando, aí ela foi lá no quintal e pegou um pouquinho de cocô de cachorro. Só um pouquinho. E jogou dentro da sobremesa. Aí ela foi, preparou e tal, e colocou no forno. E aí o filho sentiu o cheiro de brownie. Ela falou, mãe, você tá fazendo brownie? Nossa, minha sobremesa favorita. Aí ela, tô fazendo brownie, meu filho. E aí ele falou assim, que maravilha! Vou comer brownie. Quando estava pronto, ele foi lá, pegou um pedaço. E quando ele tava quase colocando na boca, a mulher falou, peraí, filho. Ó, antes de você comer, eu queria te falar. Eu fui lá no quintal e peguei um pouquinho de cocô de cachorro e coloquei aí. Mas não tem problema não, né? Você falou assim que um pouquinho de sujeirinha não faz mal, então só tem um pouquinho de cocô de cachorro. Pode comer à vontade. Então é isso, cara. Se um pouquinho não faz mal, então come um pouquinho de sujeira, sabe? Se um pouquinho na sua alma não faz mal. Faz mal sim. Porque o Senhor, ele tem os olhos que tudo vê. E uma mancha pra ele incomoda. Se não incomodasse, ele não tinha entregado o único filho dele, o único filho, pra morrer por você. Ele tinha te deixado com o pecadinho que você tem, te aceitaria no céu da mesma forma. Mas não, ele entregou o filho dele, viu o filho dele sofrer. O filho dele fala lá na cruz, pai, que me abandonaste. E ele deixou tudo isso acontecer pra você ser totalmente limpo hoje. Então, um pecadinho faz diferença sim, porque o seu pecado custou a vida de Jesus. Então, não é aceito um pouquinho de sujeira. A Renata tava falando, e aí eu tava pensando aqui, mas eu não sei, eu tava falando, não interrompe. Aí eu tava assim, o Senhor não pediu uma ovelha suja, não, a pele da ovelha suja. Ele falava, eu quero a melhor, mais limpa, mais branquinha, não uma ovelha suja, toda coisada. As vestes brancas não tem mancha. Porque você imagina você tá lá com a roupa toda branca, aí tem uma manchinha assim. Eu duvido que você saia com uma sujeirinha no seu vestido, nada. querida. Sujeirinha, uma manchinha de chocolate. Eu saio. Sai não, amiga, porque você é de Jesus, amiga. Não, mas As aí vestes é a roupa de brancas. fora, gente. É a roupa que caiu o cachorro quente. Gente, misericórdia, tá? Misericórdia, irmão. Segue o bom exemplo aqui, ó. Tá? Falou uma coisa muito boa. Não os maus exemplos. Não vale a pena trocar, cara. Não vale a pena trocar a eternidade por um pecadinho, sabe? Tipo, uma coisa que eu ouvi. Não vale a pena trocar a vida eterna por 2 minutos de pecado. Pois é. Mano, é vida eterna, entendeu? É sofrer eternamente. Não faça igual Esaú, que trocou a herança dele por um prato de comida. Irmão, você pode comer depois. Caraca, esse aí é... Um prato de lentilha. Cara, ele trocou a herança do A primogênito. primogenitura, cara. A bênção do pai. Ele trocou a bênção por um pratinho de comida, mano. E eu vou falar um pouco sobre santidade e eu vou usar um exemplo. Vamos prestar atenção, tá? Os discípulos tinham pregado, que chegaram lá, vão morrer de fome. Vamos comer. Morrendo de fome não, porque eles estavam com pão da vida. E aí eles não lavaram as mãos. E os fariseus foram muito furiosos por questionar Jesus. Seus discípulos desobedecem à lei dos religiosos. Só que eles não fizeram isso. E o Senhor Jesus mesmo fala pra eles, hipócritas. E o coração deles estava longe de Deus. Eles honravam com os lábios, honravam com as atitudes deles, mas eles não estavam perto de Deus. Então era tudo uma farsa. Trazendo para os dias de hoje, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que têm funções dentro da igreja, que
se vestem adequadamente, que frequentam lugares, assistem programas relacionados ao cristianismo. Só que essas pessoas não estão perto do Senhor. Essas pessoas não honram o Senhor. E santidade não é feita para receber elogios. Santidade, principalmente, é algo no seu particular com o Senhor. É você honrar o Senhor quando não tiver ninguém te olhando e você praticar a santidade ali, honrando o seu Deus, porque Ele tá te olhando. É algo para ser vivido com Deus sem ter que provar nada para ninguém. Olha só como eu faço isso e isso, eu sou muito santo porque eu faço isso. Você não faz isso. Então, a gente tem que ser fiel e honrar o Senhor no secreto. E uma coisa também, não é ruim, gente, você se vestir adequadamente, você ter postura, você adorar o Senhor. Isso é maravilhoso. Só que a gente não pode, tipo assim, condenar as outras pessoas porque você tá fazendo muito isso e a outra pessoa não faz, aí você é muito santo porque você tá fazendo isso. Sendo que santidade é algo que vai glorificar o Senhor sem ter que você provar nada. O que você acredita não pode tornar pedra de tropeço pro seu irmão. Paulo falou muito sobre isso. Cara, se você acha que comer certas coisas não é certo e você aprendeu que não é certo, beleza, não come. Mas isso não pode tornar, sabe, pedra de tropeço pro seu irmão. Você não pode falar que ele não pode servir ao Senhor porque ele come. Sim. Entendeu? Então, andar em santidade e viver o reino é isso. Foi o que a gente falou no último episódio. Ver o reino é paz e alegria no Espírito Santo. Se você tá fazendo tal coisa e você sente paz e alegria no Espírito Santo, glória a Deus. Se aquele irmão faz também da forma que ele tá fazendo e ele sente paz e alegria no Espírito Santo, glória a Deus também. Porque o Espírito Santo testifica. Eu não gosto daquela tatuagem no irmão. Meu irmão, se o Espírito Santo tá com ele, é ele Deus. A tua pele sem tatuagem, você cuida com Deus também. Não tô falando que é pra você fazer também. Mas é assim. Pra ficar de um jeito mais claro, né? O Espírito Santo, ele tá ali, ele te alerta sempre o que é da vontade dele e o que não é da vontade dele. Ele testifica. Né? Por exemplo, se seus pais nunca gostou de tatuagem, sempre falam, não, filho, eu não quero que você... Se for um ato de desobediência, você pode ter certeza que isso vai se tornar um pecado. Entendeu? Porque você tá desonrando seus pais. Na palavra fala que você tem que honrar os seus pais. Se você faz do contrário, você tá pecando. Não é só um contexto de pode ou não. Existem vários, assim, por quê? Se você tá numa igreja que não é permitido, e tem igreja que não é permitido, e você faz, você vai estar pecando. Porque você tem que obedecer a doutrina daquela igreja. Exatamente. Se seus pais não aprovam, nunca aprovaram, sempre deixou claro, eu não quero que você faça. Se você faz, você vai estar pecando. Do contrário, não foi um contexto, por exemplo, tem gente que são filhos de tatuadores, por exemplo. Entendeu? E, por exemplo, os pais dele são tatuadores e não são da igreja. Ele vai fazer tatuagem não porque ele tá pensando, não, vai ser um pecado, porque é um hábito de vida, é um âmbito. Ele cresceu naquele âmbito, naquele meio, entendeu? E da mesma forma a gente não pode julgar o irmão porque ele tem uma coisa, ele se sente bem. Porque o que é pecado e não tá escrito na Bíblia, já tá escrito o que é pecado e o que não é pecado, né? E o Espírito Santo, ele é um alerta. É como que... O que não tá, ele testifica. Exatamente, é como que você fosse fechar um contrato com uma pessoa e você, tipo, nossa, eu tô sentindo que não é pra mim fazer isso. Não é você que tá sentindo nada, entendeu? O Espírito Santo, ele deixa bem claro, não vai dar certo, cara, não vai por aí. E quando a gente tá sensível ao Espírito Santo, essas coisas acontecem corriqueiramente. O Espírito Santo, ele te ensina certinho de como viver em santidade. E ele vai testificar em você o que é certo e o que não é. Então, viva o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Para cada um, o Senhor tem um relacionamento pessoal e ele te molda e ele te testifica no seu coração. No começo tinha um grupo que era assim, nada pode. Nada pode. Respirou, pecou. Não pode. Tá de brinco? Tá errado. Tá de não sei o quê? Tá errado. Nada podia. E aí depois veio um outro grupo que falou: estamos vivendo o período da graça, e virou um tudo pode. Só que você tem que tomar cuidado, porque nenhum desses dois estão certos. Nem o nada pode e nem o tudo pode.
o Senhor, ele ensinou o que pode e o que não pode. Existe um equilíbrio. Sim, e o que não pode, ele testifica em você. A gente não tá aqui, tipo, deixando você dependente de ouvir a gente e entender como é que funcionam as coisas com o Senhor. Toda semana, a gente dá um passo a passo de como ficar próximo do Senhor, e esse passo a passo, depois que você se torna próximo, ele vai testificar em você o que pode e o que não pode. A palavra de Deus lá em João 17:7 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, quando ele ora, ele fala isso: Senhor, mostra a eles a verdade, e a verdade está na tua palavra. Tanto na Bíblia, quanto quando o Senhor fala com vocês. Essa é a verdade, não é o que o homem diz. Nós estamos baseados no que a palavra de Deus diz e que o Senhor testifica no meu coração. Tudo me é lícito, Mas nem tudo convém. Eu prefiro achar que tudo é pecado do que nada é pecado. Porque aí eu vou estar me respaldando. Gente, eu só quero deixar um texto que fica lá em Mateus 5:16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. A glória é do Senhor. E como eu estava dizendo lá um pouquinho atrás, que você não tem que provar nada para ninguém, porque vai ser algo natural. Você vai praticar as boas obras, elas vão brilhar na sua vida, você não vai ter que provar o quanto você é santo, porque vai ser algo natural e vai ser pra honra e glória do Senhor. É isso aí, galera, sabe? O Senhor não espera a gente perfeita. Ele espera aperfeiçoamento. Eu vou chegar aí do jeito que eu tô, Jesus vai me aceitar, e ele te aceita, só que ele também vai te aperfeiçoando e você vai se moldando com o decorrer do tempo. Isso vai fazendo total diferença, porque o texto que a Thalia falou naquela hora sobre Jesus e os fariseus condenando os discípulos e sabe, o que a reprovação deles não mudou nada no Evangelho de Jesus. O Senhor continuou pregando o Evangelho e vidas continuaram a ser salvas e pessoas transformadas, porque Jesus, ele era amigo dos pecadores. Jesus não era um pecador, mas ele era amigo dos pecadores. E o que acontecia? O Senhor, ele não era influenciado por eles. Eles eram influenciados por Jesus. Então, eles viam a mudança em Jesus e eles eram mudados. Sabe, pessoas oprimidas eram libertas, pecadores eram perdoados, porque Jesus continuava sendo quem ele era. Você entra numa roda e tá rolando coisas ruins e você se afasta, sabe? As pessoas vão notar, cara. E você vai pensar, meu Deus, elas vão ficar bravas comigo, elas vão começar a me excluir. Pode ser que aconteça, mas normalmente eles ficam, por quê? Quer um exemplo? Daniel e os seus amigos. Eles chegaram e falavam, a gente não vai comer a mesma coisa que eles. A gente vai comer legumes, cereais e beber água. Aí o responsável deles falou bem assim, vocês vão ficar ruim, o que eu vou fazer com vocês depois? Eu vou ter que apresentar vocês ao rei. E no final, eles eram que tinha a melhor aparência. E aquele que era responsável por eles falou, todo mundo vai se alimentar da mesma coisa. Eles estavam mais fortes do que aqueles que tinham se alimentado de todo alimento que podia. Então, ou seja, você agindo da forma correta, pode parecer pra você, mas eu vou passar vergonha. Não. Sabe, vai ser um agir tão grande de Deus na sua vida que depois aqueles que estão na sua volta vão notar aquilo e vão querer ser igual. Vai ser igual a Jesus, aqueles que estavam à volta de Jesus eram transformados. Porque eu fico pensando, né? Imagina, os caras estão comendo mó churrasquinho lá e por causa de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos comer brócolis. Vamos comer cereal hoje, cereal e Mas é isso, a gente tem que ser influenciadores. Cara, eu quero te encorajar a influenciar as pessoas através do Evangelho por vários meios. Hoje em dia a gente tem redes sociais, a gente tem muita coisa, muita fonte. Às vezes dentro da sua casa. Exatamente, serviço, casa, faculdade. Influencia as pessoas, viva pro Evangelho, né? Porque você é espelho de Cristo. E Cristo, ele influenciava as pessoas. Faça isso também, influencie as pessoas, leve o Evangelho, seja testemunho, né? Para que as pessoas olhem para você e falem, nossa, você é diferente. Pregar o Evangelho a toda criatura. E é isso, pessoal.
Espero que essa palavra tenha acrescentado algo no seu coração, que tenha sido edificante. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você conhece. Nos siga no Instagram, quem.é.este. Também estamos disponíveis no YouTube, Quem é Este. E se você tá ouvindo pelo YouTube, a gente também tá no Spotify. Procura Quem é Este e lá também tem os nossos episódios e a nossa série Discipulando. Shalom! Tchau, galera! Tchau! Eu não sei falar esse shalom. Seja santo! Kadosh, Kadosh. Não.